Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o tão querido, ou mais ou menos, Mini World Creator, que pra você que não conhece é basicamente uma das cópias de Minecraft, só que intitulado por alguns, a cópia que superou o Minecraft. O que a gente vai ver no vídeo de hoje? Hoje a gente vai falar sobre o auge e a queda desse jogo e o que levou a isso. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like e vamos lá. Vamos começar pelo começo. O que é o Mini World? Mini World, assim como Minecraft, é um jogo sandbox, onde você pode criar o que você quiser. Você pode fazer tudo mapa sobrevivência, quando você pode fazer um mapa criativo, ou você pode até construir o seu próprio mapa e botar ele para vários outros players jogar. Eu mesmo sou um jogador bem famoso lá. Eu faço vários mapas legais, mesmo que a maioria seja taxada de brain rot. Mas isso talvez eu explique em outro vídeo, se vocês pedirem para explicar sobre o algoritmo do Mini World e como que está afetando os mapas e até tipo. Vamos voltar para o assunto do vídeo. De acordo com o Google, esse jogo foi lançado em 2015, mas ele começou a ganhar popularidade em 2018, no começo de 2019, porque ele acabou sendo lançado na Steam e alguns youtubers como Jazz Ghost, Cherry, Nanda Play começaram a fazer vídeos sobre esse jogo, o que aumentou um pouquinho a popularidade dele, mas o seu pico de verdade foi em 2020. O motivo pode estar bem na sua cara. Vamos pensar assim: 2020, o ano da pandemia, todo mundo tá em casa. Você quer jogar Minecraft, mas você é pobre e você não tem dinheiro. Então, o que você vai fazer? Claro que você vai baixar uma cópia falsificada. E você, claro que você vai adorar essa cópia falsificada, porque o Mini World é um jogo muito divertido. Eu acho que ele é mais divertido que o Mini World, porque ele tem várias outras coisas que deixam ele mais legal, como skins, mapas multiplayer, você pode se juntar com outros jogadores, algumas funções que não tem no próprio Minecraft e mais outras coisas, que isso aumenta muito a popularidade desse jogo. Aqui que está o pico do jogo. Como vocês podem ver, ele aumentou muito em 2020 e 2021. E também foi a época que eu voltei a jogar Mini World. E essa época o jogo era bem famoso. Você pode ver alguns vídeos meus de 2022, quando eu era uma criancinha. Eu não recomendo você assistir, porque eu era muito idiota. Eu era um bebezinho, eu tinha voz de bebezinho ainda, né? Então, era basicamente, você podia ver que as salas, elas eram muito cheias. Tinha várias salas em vários mapas. E muitos mapas chegavam a 100 players jogando ao mesmo tempo, o que era uma coisa muito boa. Além disso, muitos criadores muito bons começaram a trabalhar bastante no Mini World. Isso porque um novo modo de desenvolvimento foi criado. Basicamente, um desenvolvedor podia criar mapas e nesses mapas eles podiam vender coisas, passar anúncios e ganhar coisas personalizadas, como áudio personalizado e várias outras coisas, apenas para ganhar dinheiro. Você podia ganhar tanto dinheiro real quanto um mini feijão, o que foi uma coisa muito boa, que atraiu vários criadores de mapas ótimos. Os exemplos que eu vou dar aqui são o Matt e o Wiki Lover. O Matt é o criador de mapas famosos como Prison, como School, que são mapas bem famosos no Mini World de RP. E o Wiki Lover, ele é criador de alguns mapas de ação, vamos dizer assim, de parkour. Ele cria alguns mapas de prisão e alguns mapas de jogos como Zonomaly. E é isso que deixava o jogo divertido. Tinha vários mapas e nunca parava de ter mapas novos. Isso fazia com que ninguém quase nunca enjoasse do jogo, porque sempre teria algum conteúdo novo. E com a nova função, os gatilhos, que basicamente agora o Mini World seria basicamente uma plataforma de jogos de verdade. Você sabe o Scratch? Então, é basicamente esses bloquinhos do Scratch. Ou seja, você podia programar o Mini World. É programação de criancinha? É programação de criancinha. Mas também tem os scripts, que aí é programação de verdade. Linguagem Lua e tal.
Mas o gatilho, ele viu várias oportunidades, ele melhorou muitos mapas. Mapas tinham muitas influências novas que deixavam mais divertido do que eles já eram. Mas vamos começar a falar sobre a queda que começou no final de 2022, bem no finalzinho mesmo, basicamente em dezembro e no começo de 2023. E isso tudo começou com uma revolta dos jogadores por causa da nostalgia. O Mini World, por algum motivo, ele é um jogo bastante ligado à nostalgia. E os players não conseguem desligar da nostalgia. Eles sempre ficam pensando como era o jogo antes. E, tipo, ok, mas você não precisa fazer um vídeo reclamando porque, tipo, as funções não são ruins. Elas só mudaram, elas estão mais complexas. Isso não quer dizer que o jogo piorou, entendeu? Bom, até aí tudo bem, porque é normal, todo jogo tem isso. Isso acontece com Minecraft, com Among Us, com Roblox e vários outros jogos. Mas isso daí começou a piorar muito e uma parte dos jogadores começou a ser muito tóxico. É muito fácil de você, até hoje em dia, achar jogadores tóxicos. Tem vários mapas que vários jogadores se reúnem e eles fazem coisas meio problemáticas, se você me entende. Eles falam de coisas estranhas, eles fazem coisas estranhas que deixam muitos players desconfortáveis. E até algumas crianças, eu já vi caso de criança que entrava nesse tipo de mapa e acabava ficando muito triste porque os caras só falavam bosta. E aí eu ficava só assistindo, tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? E era um caos. E isso acontece até hoje em dia. Antigamente era até melhor, era menos pior. Hoje em dia tá absurdamente chato. Absurdamente chato essa parte tóxica da comunidade. Também as atualizações começaram a demorar muito. E acontece até hoje em dia. Porque já vai fazer. Se a gente for chegar em 2026 sem nenhuma atualização desse jogo, vai fazer basicamente 2 anos que não tem nenhuma atualização. E quando eu falo nenhuma, eu tô falando nenhuma. Nem a tela de carregamento do jogo mudou. Isso vai fazer. Já fez 1 ano e alguns meses. Então, pra vocês verem como que tá difícil a situação. Isso desanimou muitos players, principalmente porque os mapas ele não tem mais graça. Porque o algoritmo do Mini World mudou muito. Ele não tá recomendando só mais qualquer mapa. Antigamente, você não precisava criar um mapa aleatório, ele podia ganhar fama. Mas hoje em dia, primeiro, pra você ganhar fama no mapa, você tem que ser desenvolvedor. E segundo, o mapa tem que ser bem trabalhado e coisas no hype. Porque como hoje em dia o público do Mini World, ele não tem mais tantos adolescentes e ele é muito mais infantil. Sim, eu sei que antigamente também era infantil, mas as crianças gostavam de coisas diferentes. Hoje em dia você consegue achar muitos mapas de Sprank, de Sword, de coisas que estão no hype em geral. Isso pra mais pessoas jogarem e surfar assim no hype que tá as coisas. E vou começar, eu faço isso. Mas isso daí é porque também eu preciso juntar coisas que eu gosto com coisas que vão dar não vão dar muito trabalho. E também coisas que vão ganhar muita fama. Então fica muito difícil de criar algo decente naquele jogo sem ser um mapa que vai ser taxado de brain rot e content farm, que tá sendo algo bem difícil pra mim. Porque eu gostaria de criar mapas como antigamente, que qualquer coisa que você criava podia ter fama. Isso dependia muito da sorte e de quem visse o seu mapa. Mas hoje em dia, isso só depende do tipo de mapa que é. Então, você não pode mais ter aquela fama com um mapa de, sei lá, uma casinha do Among Us em sobrevivência. Você só vai ganhar mapas, você só vai ganhar fama com mapas de Sprank, de Dance World, de várias outras coisas que estão no hype. Isso tá deixando a situação bem chata e muitos jogadores estão se afastando do jogo por causa disso. Eu tenho culpado porque, velho, sinceramente, eu não queria estar fazendo esse tipo de mapa. Eu queria ser livre, mas tá muito difícil mexer com o algoritmo do Mini World. E até hoje em dia esse jogo continua caindo e caindo. Como você pode ver nos gráficos, o jogo não para de cair. Ele tá numa linha reta e ele não consegue nem subir e tá baixando aos poucos. Então, tá muito difícil a situação desse jogo.
E em breve ele vai subir porque tem poucas pessoas jogando. Muitos amigos me alertam que ninguém joga mais esse jogo, não tá valendo a pena nem criar mapas mais. Então pessoal, esse foi o vídeo sobre o auge e a queda do Minecraft. Espero que vocês tenham gostado e falou.